Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Desta feita, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Sim, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, através deste agora, dar uma conceituação, uma definição à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu começo enfatizando que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente para a sua igreja. A única e verdadeira fonte confiável para o estudo da teologia é a Bíblia Sagrada. Ela é uma dádiva de Deus. Ela foi registrada por ordem de Deus. Ela registra o estado espiritual, físico e emocional do homem. Ela mostra o caminho para a salvação. Ela revela, meu dileto amigo, a condenação dos ímpios que rejeitam, depois de vários apelos, a poderosa voz de Deus e o chamamento pela pregação da palavra para a salvação. Ela também revela a condenação dos ímpios. Ela fala a respeito da felicidade eterna dos justos e dos santos. A Bíblia fala acerca de doutrinas, de ensinamentos de Deus. Esses ensinamentos, essas doutrinas, são santos. Os registros bíblicos são históricos. E por serem históricos, são verídicos. E as suas leis e preceitos são santos. É, portanto, a Bíblia Sagrada, a única, a infalível e inerrante palavra de Deus. E, meu querido irmão, sem a Bíblia, todos nós estaríamos sem saber de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, todos estaríamos perdidos. A Bíblia, ela é a revelação divina por excelência. Ela é inerrante, é infalível, é inspirada, única e verazmente a palavra de Deus. É o grande compêndio de Deus aos homens. Inclusive, segundo o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele vai dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o livro que deve ser lido e relido sem preocupações de se tornar saturada, sem valor ou mesmo desatualizada. O estilo bíblico, o seu estilo literário, é tão polido e elegante quanto as águas mais límpidas de uma fonte mineradora. Sua pregação é bela, impressionante e muito empolgante. Inteligíveis são seus pensamentos, o tear de seu escopo é de sabedoria compartilhada e gritante. Ela é plenamente digna de ser estudada. A Bíblia quebra corações de pedra. Ela dá e amplia visões. Ela fortalece mentes e eleva pensamentos. Quanto à sua inspiração, ela é divina e não humana. Ela é viva e não mecânica. É única e não comum. Ela é plena e não parcial. É verbal e não apenas conceitual. Inclusive, o pastor Raimundo de Oliveira, em sua espécie de teologia sistemática, ele dá-nos uma definição para o que seja inspiração da Bíblia Sagrada. Ele diz que a inspiração
ela teve por finalidade designar a influência controladora que Deus exerceu sobre os escritores da Bíblia. Ou seja, a inspiração, segundo o pastor Raimundo de Oliveira, tem a ver com a habilidade comunicada pelo Espírito Santo de receber a mensagem divina e de dá-la ao homem para que registre ela com exatidão. Inclusive, ainda neste livro, na parte que trata sobre a bibliologia, o pastor Raimundo de Oliveira vai dizer que o que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. É devido à sua inspiração, comenta o pastor Raimundo de Oliveira, que a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. E meu nobre amigo, minha nobre amiga, quando olhamos ainda para a questão da inspiração divina da Bíblia Sagrada, o pastor Mike Pirman, em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um teólogo pentecostal escocês, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus usou as faculdades mentais daqueles homens, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, mas que ao mesmo tempo conservava os traços da personalidade do autor. Embora seja a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em certo sentido, comenta o pastor, o escritor, o teólogo escocês Mike Pirman, que em certo sentido e simultaneamente ela é a palavra de Moisés, a Bíblia, ou de Isaías, ou de Paulo. Deus nada fez a não ser por intermédio do homem, e o homem nada fez e nada faz a não ser por intermédio de Deus. É Deus quem fala no homem, é Deus quem fala pelo homem, e é Deus quem fala para o homem. E meu amigo, Mike Pirman ainda vai concluir dizendo que é Deus quem fala através da Bíblia Sagrada. E ainda, nas palavras de Eurico Bengstein, um grande pastor missionário no Brasil, em sua teologia sistemática, ele vai dizer que Deus deu a palavra, a Bíblia Sagrada, e providenciou o modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. E ainda, o apóstolo Paulo, para nós enfatizarmos tudo que até aqui foi dito, ele vai dizer na sua segunda carta ao pastor da igreja em Éfeso, o pastor Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele afirma peremptoriamente, ele afirma com toda a clareza, com toda a exatidão, que as Escrituras são inspiradas por Deus. Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus possa ter a capacidade e o pleno preparo para realizar toda a boa obra. O apóstolo Pedro, corroborando com as palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta, no capítulo 1, dos versículos 19 aos versículos 21, ele vai dizer que assim temos ainda mais firme esta palavra profética, e fazeis bem ao estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Aí ele vai concluir dizendo, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Meu querido amigo, minha querida amiga, é correto, portanto, dizer que a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como nós cremos, e como disse
o pastor reverendo Antônio Gilberto, que a Bíblia e que nós cremos e ensinamos que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Igualmente inspiradas. Os homens não funcionaram com as máquinas inconscientes, que houve uma cooperação vital entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava para escreverem. O pastor, o reverendo Antônio Gilberto, ainda vai afirmar com toda a clareza, com toda a exatidão, através do seu livro A Bíblia através dos séculos, que os homens santos de Deus escreveram a Bíblia com as palavras de seu vocabulário, porém, sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Meus amigos, e ainda, segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita pela humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus. Não resta dúvidas, a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro divino, é um livro do céu, mas também é um livro da terra. É um livro histórico e é um livro profético. É um livro para hoje e um livro para ontem. É um livro para ser lido e um livro para ser praticado. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Abençoe tua casa e tua família em nome de Jesus.